Momento muito importante você está vivendo aqui, tá, irmão? Essa é a minha primeira vez aqui também no Campo dos Pastores. A primeira vez que eu vim a Israel, não pude vir aqui, não conheci esse lugar. Conheci hoje, conheci essa história maravilhosa, ok? A paz, Senhor, a todos. Amém. Estamos felizes, né, por estar aqui e realmente nós somos privilegiados. Eu pensava, queridos, que desde que nós saímos do nosso país e nos empenhamos, que eu sei que foi um empenho de todos para chegar aqui, e deixamos muitas coisas para trás, filhos, esposo. Então, se essa viagem não mudar alguma coisa na nossa vida, não faz sentido. Eu acho que isso é o principal. Então a gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto e existe um porquê nós estamos aqui. Verdade. Com certeza, talvez a gente não entenda, talvez para alguns é turismo, mas se você ficar atento à voz de Deus, Ele vai falar com você, Ele vai mudar alguma coisa na sua vida. E se não houver essa mudança, então foi simplesmente um turismo. Eu quero voltar diferente, eu sei que você também quer, amém? Amém. Muito interessante a palavra da nossa guia, e eu pensava exatamente isso. Na questão da humildade, nós já ouvimos algumas palavras sobre humildade, sobre paz. Nós ouvimos Deus falar bastante ao nosso coração. Mas eu queria falar aqui que é impossível nós termos um pastor. Eu sei que todos aqui têm uma liderança sobre, né? Nós temos alguém sobre a gente e tem que ser assim mesmo. Não tem como você servir sozinho. Você não pode dizer, eu sou do grupo de Jesus. Tem que ter alguém sobre você. Você precisa ser direcionado, porque senão vai partir de um princípio que você deixa de ser ovelha e você pode ser outra coisa. E essa outra coisa não vai passar pela porta, não vai entrar lá. Então, para você dizer que você é ovelha, você tem que ter um pastor sobre você. E é impossível nós dizermos que temos um pastor e não nos deixar ser pastoreado. Né? Então, toda ovelha, ela precisa ser pastoreada. Então, uma coisa que eu quero falar, a primeira coisa que, algumas características importantes, nós subimos e vimos ali um garotinho com uma ovelhinha. Então, uma coisa que você já pega nela, que ela é mansa. Então, a ovelha não é brava. Isso é uma característica de Jesus. Jesus era muito manso, então todas as nossas ações, nós precisamos pensar assim, se fosse Jesus aqui, como que ele agiria? Se nós partimos desse princípio, nós não vamos errar, nós não vamos ferir ninguém, não vamos machucar ninguém, não vamos deixar ninguém bravo conosco. Essa é uma característica da ovelha, ela é mansa. A ovelha, a visão dela é limitada. Toda ovelha, a visão é limitada, então ela tem uma percepção zero de perigo. E por isso que ela precisa de um pastor. Né? Então não tem como andar sozinho, não tem como servir sozinho. Então eu quero que você vá analisando, e eu também estou aqui recebendo a palavra, porque ela desce aqui primeiro, se nós estamos no patamar da ovelha ou de outras coisas. Amém? De bode, né? Não é? O apóstolo já disse. Então ela tem uma percepção zero de perigo, então automaticamente ela precisa de um pastor. Ela precisa de uma direção mesmo, porque ela não tem senso de direção, certo? E outra coisa, ela se desgarra facilmente. Um lapso, né? Ela se perde. E aí ela vai dar trabalho para o pastor, porque ele vai ter que proteger as 99, lembra do bom pastor, e sair atrás daquela que se desgarrou. Então, a gente precisa estar atento para estar todo mundo junto, né? E a sobrevivência da ovelha, ela depende praticamente de todo o cuidado que ela recebe do pastor. Para ela se alimentar, ela depende do pastor, em tudo ela depende do pastor. Eu já conversando com o apóstolo, meu esposo, ele é da roça. Eu nasci na cidade, mas ele veio da roça, então ele gosta de tudo quanto é bicho, né? Ele cuida, tem um sítio, cuida de bicho. Então ele costuma dizer que às vezes tem uma ovelha que ela dá trabalho, né? Ela tá lá, ela fica enferma, e não tem o que você faça, né? Não dá para o pastor estar toda hora carregando ela no colo. Então ele diz que quando tem uma ovelha que está meia doente, só existe uma forma de curar ela. É o que ele chama de garrafada, o apóstolo sabe disso. Pega-se tudo quanto é erva, as mais amargas que existe, coloca, condensa dentro daquela garrafa, abre a boca da ovelha, porque ela está tão ruim que ela não consegue se alimentar.
Tem hora que o pastor tem que fazer isso, não é? Abre a boca da ovelha, derruba toda aquela garrafada e deixa ela lá. Esquece, vai cuidar das outras. Das duas, uma. Ou ela vai morrer, ou ela vai viver, vai levantar dali e vai se unir com as outras. E tem hora que a gente, como ovelha, a gente precisa disso. Uma boa garrafada. Tem crente que vai ficando assim pelo canto, né? E aí precisa de uma garrafada. E essa função é do pastor. Eu sei que aqui está cheio de pastoras, mas todos nós somos ovelhas, amém? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Gente, a gente nunca quer falar, mas quando a gente chega num ambiente desse, acaba se animando. Vem algumas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ame seu pastor. Esse lugar aqui acabou de me mostrar a importância do trabalho de um pastor. Olha que o campo não é plano igual eu pensava, cheio de altos e baixos, pedras. Né? A ovelha com 4 patas, mais difícil passar por aqui, mas o pastor, isso mostra por que ele precisava de um cão pastor, por que ele precisava, né, de um cajado para cuidar das ovelhas. Mas o que eu queria conversar com vocês sabem qual foi o primeiro assassinato que teve na Bíblia? Foi de Abel. Abel era o quê? Pastor. O primeiro assassinato que aconteceu no mundo foi de um pastor. Talvez vocês não saibam. Raquel pastoreava ovelhas do seu pai, hein? Labão. Mas também tinha uma que era pastora, que cuidava das ovelhas. Era a mulher de Moisés, Zípora. Você vê que as mulheres cuidavam mais das ovelhas, né? Você vê levando água, dando esse trabalho aí com as ovelhas. Mas quando o povo de Israel, com Jacó, os 12 filhos de Jacó, chegou ao Egito, você sabe por quê? Eu evitei falar lá para falar aqui com vocês. Você sabe por que eles não deram, por que Faraó deu a terra de Gósen lá no interior do Egito? Porque eles consideram quem cuida de ovelhas amaldiçoado, maldito. E, no entanto, o povo de Israel prosperou ali cuidando de ovelhas. Por isso Davi, ele disse assim: sendo o Senhor o meu pastor, nada me faltará. O original diz sendo o Senhor o meu pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todos reconhecem Jesus como pastor. Aí vocês já ouviram a história de Boaz, a história de Ruth, vocês já ouviram histórias ligadas aqui a pastores. Pastor sofre muito. Por isso eu comecei dizendo, ame o seu pastor. Cuide bem dele. Principalmente os filhos de pastores. Eu escolhi a pastora Marlene porque ela já é pastora e esposa de pastor e mãe de filho pastor. E eu quis que ela falasse a gente porque, irmãos, muitos filhos de pastores deveriam ser assim, se tornariam pastores. Eu sou filho de pastor da 4ª geração. Então, meu avô, bisavô, pastor, até chegar a mim. É importante que você entenda isso. A unção que está sobre os pais é a mesma unção que está sobre os filhos. Eli não teve essa graça. Os filhos dele, Ofni e Finéias, foram maus sacerdotes. Depois veio Samuel. Deus levantou uma outra geração. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 8, versículo 2, que os filhos de Samuel também não seguiram o caminho do pai. Mas quando Deus mandou ungir, Deus fez um chamado a Abraão, Deus disse a ti a sua descendência. Unge Arão e seus filhos. A unção que está sobre os pais é a unção que está sobre os filhos. Amados, e Jesus fala mais ou menos sobre isso numa parábola no Novo Testamento, quando ele diz dos lavradores, o Senhor arrendou a sua terra a alguém, e depois que ele mandou ir buscar os frutos da terra, a primeira leva que foram lá buscar a terra, o que eles fizeram? Mataram.
A segunda, mataram. Quando veio o filho, eles disseram assim, esse é o herdeiro, vão respeitar o herdeiro. Eles disseram, não, isso é porque é o herdeiro, é que nós temos que matá-lo. E matou o herdeiro. Então, irmãos, hoje, ore pelos filhos dos pastores. Orem pelos pastores. A saga e a perseguição contra os líderes espirituais não são de hoje, amados. O primeiro assassinato foi de um pastor. Pastor não é uma pessoa amada. E a gente não precisa do ódio das ovelhas. A gente precisa do amor das ovelhas, porque o ódio externo nós já temos. Então, eu queria deixar essa palavra para você, porque foi aqui nesse lugar que os que foram primeiro visitar a Jesus foram os pastores. Os anjos falaram primeiro aos pastores, mostrando que Jesus é como se estivesse corrigindo alguma coisa. E ele mesmo se identifica como pastor, quando em João 10 ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A maior característica de uma ovelha é aquela que ouve a voz. Então ele disse que ele chama cada ovelha pelo seu nome e ela reconhece pela voz. A ovelha não tem muita visão, irmãos, ela é míope, né? A pastora colocou aqui muito bem, a ovelha precisa de cuidados. Você deve ter na sua mente sempre, sou ovelha que precisa de pastor. Eu sou um apóstolo, portanto um líder de uma igreja, mas eu não ando sozinho não. Hoje eu faço parte de uma junta de apóstolos chamado Vinho Novo, onde a gente troca informação, a gente ministra um outro, porque, irmãos, quem anda sozinho é bode. Ovelha vai sempre querer estar junto. E quando um pastor vê uma ovelha que ela quer sair do rebanho, sabe o que ele faz? Ele puxa ela de novo com a vara. Aí a segunda vez ela sai, puxa de novo. Na terceira ele pega a ovelhinha, quebra a patinha dela, pá! E coloca ela no ombro e vai levando e vai dizendo, é aqui que você tem que andar. É aqui. É aqui. Irmãos, depois ele faz o curativo, marra ali uma madeira, uma tala, e ela vai ficar ali até ser curada. Depois ela de novo é solta e ela começa de novo a sair do rebanho. O pastor só dá um toquezinho assim, ela lembra da dor e volta. Que não seja preciso o senhor quebrar a sua patinha. E você siga as orientações e seja muitíssimo abençoado nesse lugar. Que Deus levante nesse grupo pastores e pastoras. Amém, amados? Amém. Pastor é aquele que cuida. E eu termino citando para você 2 textos bíblicos. Paulo, aliás, o autor da carta aos Hebreus, para mim é Paulo, mas na Bíblia não fala. Nós não conseguimos descobrir o autor, mas para mim é Paulo ou Lucas, um dos dois. E ele escreve assim, obedecei os vossos pastores, vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que têm que dar conta. O que é velar, irmão? Quando uma pessoa morre, você passa a noite ali velando o corpo. É cuidado constante, isso significa. E no mesmo capítulo 13, esse que eu citei é 17, o outro é o 7. Ele fala assim, imitai a fé deles. Então assim, pastor tem que ser um homem de fé, porque se não for, ele não é pastor. Então, imite a fé do seu pastor. Vamos orar aqui pelos pastores? Amém. Eu queria que todos os pastores viessem aqui à frente. Apóstolos. Tem filhos de pastores aqui? Há filhos de pastores? Glória a Deus. Aleluia. Irmã, você vai orar por nós? Sim. E... Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade única, Senhor, de estarmos, Senhor, aqui neste lugar.
onde, Senhor, tu começaste, Senhor, no início da Bíblia, Senhor, com o apóstolo falou com o primeiro assassinato de pastores. Eu sei, Senhor, que essa é a nossa geração, Senhor, está caminhando o nosso país também, Senhor, por perseguições. É verdade. E, Senhor, como Caim foi morto, Senhor, pode ser que um de nós também, missionários, pastores, apóstolos, podem vir a morrer, mas por amor a Cristo. Sim, Pai. E que este momento, ó Deus, seja selado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo sangue de Jesus, sobre a vida dos apóstolos, dos pastores, Senhor, que estão neste lugar, Sim, Pai. que, como exemplo da Tua palavra, Senhor, velam, Senhor, pelas ovelhas. E que neste momento, Senhor, Tu dá um revestimento a eles, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Dê a eles discernimento, ó Pai, para esse novo tempo. Dê a eles sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus, para esse novo tempo. E que Teu Espírito Santo venha guiá-los. Que Teu Espírito Santo venha abrir os olhos para que eles possam ver aquilo que muitos não veem. Ó, Senhor, abre a visão espiritual. Dê, Senhor, dom, Senhor, para que eles precisam, Senhor, manusear bem a Tua palavra. Ó, Senhor, que eles venham manusear bem, Senhor, o rebanho, ó Pai. Sim, Pai. Ó Pai, que se houver, Senhor, algum engano, todo espírito ocultista, Senhor, que estiver no meio do rebanho, que através da sua unção, Senhor, que Tu venha dar a eles, Senhor, neste momento, porque eu creio, porque não estamos aqui em vão neste lugar. Ó Pai, nós somos miseráveis, pecadores. Mas neste momento eu sinto, Senhor, uma unção nova sobre a vida de cada um deles, Pai. Sobre a vida de cada um deles, Senhor, uma unção nova. Porque eles têm te pedido, ó Pai, eles não estão aqui em vão. Cada um veio com um propósito. E em nome do Seu Filho amado Jesus glória a Cristo, Deus. tudo que pedimos em Seu nome, ligado, Senhor, nos céus e na terra, recebemos. Aleluia. E neste momento nós ligamos isso, Senhor, com Teu povo. Nós ligamos isso, Senhor, neste lugar, Senhor. Eu sei que aqui será um divisor de águas, será um marco, Senhor, para a vitória desses pastores, ó Deus. Porque eles entenderam. Muitos hoje abriram a visão que é o pastoreio. O que é pastorear, o que é cuidar, o que é ficar na situação de ovelha. Porque o único que deu a vida por as ovelhas foi Tu, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. E nós Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. E tenha misericórdia de nós. Fica conosco. Ó Senhor Jesus, coloca na mão de cada apóstolo, de cada pastor, Senhor, autoridade. Sim. Autoridade. Sim. Autoridade. Sim. Autoridade. 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 Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos aqui para tirar uma foto. Cadê o apóstolo Edson? Já subiu de novo? Uma foto aqui, pessoal, dessa pastorada linda. Junta aqui, ó. Ali. Junta um pouquinho mais. Juntar um pouquinho. Um pouquinho mais. Aí. Madalena. Tem que sair uma com a Madalena aqui. Madalena. Vai lá, Madalena. Eu queria saber a direção da Capela da Natividade. A Capela da Natividade? Não sei. Nancy, onde está mais pra a direita, a direção gente da pega bem capela? Para lá. Bem as montanhas aqui. Para saber o quanto eles andaram. Eles subiram todo isso Aperta mais, aperta mais. mas antes não havia todas essas casas. Eu quero pegar o fundo agora. Pegar o fundo. Então vem. Betzarru. Eles foram de É. Betzarru. Noite de paz. Noite de amor. No seu celular. Não acabou não. Volta aqui, por favor. Fiel pastor, por celeste que Ah, me esqueci aqui, hein? Vamos pegar na letra. Vamos pegar a letra que a Tamires mandou lá. Ai, que frio. Vamos lá. Vamos pegar a letra da Tamires. Noite De paz. Noite de amor. tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, indicando o menino Jesus.
Amém. Glória a Deus. Nancy. Madalena. Yala.